bons espíritos, aquilo que essa pleia de trabalhadores que nos antecede na seara de Cristo tem deixado para todos nós. Nós temos o privilégio, não é? E eu não poderia começar sem falar disso. Estamos aqui hoje nesta casa nova, bonita, maravilhosa, e nós conhecemos, não é, desde a luta de vocês para chegar até aqui. Temos a certeza plena de que os senhores andarão muito, e essa casa daqueles dias estará pequena para tantos quanto precisam ainda se inteirar da palavra do Cristo, mas de forma que nós possamos fazer sempre um exercício, buscar o entendimento das verdades crísticas à luz da razão. Entendemos por que a gente sofre, o que nós estamos fazendo aqui, da onde nós viemos, para onde estamos indo, o que espera para cada um de nós. Se somos apenas indivíduos que caímos de forma gratuita aqui no planeta Terra, e ao terminar esse ciclo de vida, voltando simplesmente à estaca de pó. Não é possível que nós cristãos entendamos dessa natureza. Portanto, a vocês todos, trabalhadores desta casa, vocês assistentes, vocês espíritos que estão aí na hora dos trabalhos, né? A gente se sente muito feliz, muito alegre de estar aqui. Eu trabalho no Grupo Fraterno Espírita já há uns pares de anos, né? E estamos vendo aqui rostos, né? Que saíram de lá em um momento que já estavam preparados. Antes que quando o trabalhador está pronto, ele vai arrostar outros terrenos e encontra trabalho. Que este seja um terreno fértil, que vocês possam colher frutos mil. Muito bem, o tema que a Alice pediu que a gente falasse é falar sobre fraternidade. Eu fui fazer uma pesquisa, né, antes de entrar direto nesse tema, e a gente percebe que esse tema, embora, né, todos os temas do Evangelho está inserido no Evangelho, tem o seu momento, o seu instante, eu acho que falar de fraternidade é um momento em que o mundo, sobretudo nesses instantes, está passando por uma conturbação de ordem que provavelmente nos últimos 20 anos não tenhamos visto. Existem hoje, não é, em toda a orla da Europa, na África, nas Américas, como que está surgindo algo dentro desse movimento, existe alguma coisa no ar, algo na psicosfera do ambiente da Terra, que é um prenúncio de mudanças. E mudanças muito, os espíritos têm nos falado, devemos nos preparar, porque virão mudanças a sério, virão mudanças que irão transformar o planeta e precisamos estar preparados para essas transformações. Nós sabemos que esse tema, fraternidade, ele é lema do grupo, né? Começou lá na França, meados do século XVII, com a Revolução Francesa. Né? O lema dos revolucionários da época era fraternité, égalité, liberté. Ou seja, liberdade, fraternidade e igualdade. Em cima desse triângulo, desse tripé, eles trabalharam, se insurgiram e buscaram então novos caminhos para a França. E nós sabemos que o resultado dessa Revolução Francesa trouxe, ou de alguma maneira, expurgou, né, para as terras do Cruzeiro a nossa doutrina tão bendita. Nós sabemos que o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, começou na França, mas não encontrou terreno fértil, não encontrou a matéria-prima para lá desenvolver-se, para que ele pudesse crescer e solidificar. Foi preciso então que os espíritos de escola, aqueles que trabalham com Jesus o tempo todo, fossem capazes então de transmutar essa muda, essa planta nascente para um terreno mais fértil, para um lugar onde ele pudesse encontrar mais e melhor condições para dar o fruto que necessário. Nós hoje, né, o Brasil, nós sabemos que o Brasil, já nos dissera, e lemos em outros tantos livros, que nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós iremos exportar para o mundo esse modo de enxergar Jesus de forma que outros lugares, outras pessoas, outros países não conseguiram entender nem captar.
Conseguimos entrar então na doutrina dos Espíritos através dessas inúmeras comunicações que são postas a todos os lugares, aqui, ali, acolá, em tantas casas no mundo inteiro, não é? É a doutrina dos Espíritos, não é de um Espírito, não é do Espiritismo, é dos Espíritos. Portanto, ela pulula em vários lugares, mas no Brasil ela encontrou terreno farto, terreno fértil. E nós, por sermos um povo diferente, não é? Quem anda pelo mundo, quem sabe, quem caminha, quem anda pelas esquinas do Brasil, do mundo, sabe que o Brasil, pelas suas condições de descobrimento, pelos povos que para cá vieram, não é? Pelos povos que aqui estavam, pelos sincretismos das religiões que foram se formando ao longo desses poucos 500 anos, Deus ou estava preparado para receber, não é? De maneira cabal. Estávamos então aptos a receber esta planta, não é, nascente do Espiritismo. Falar de fraternidade, também naquela época, a gente é bom que se diga, né? Se algum aqui dos nossos irmãos frequentam são maçons, também é o lema dos nossos irmãos maçons, que fazem também um trabalho fantástico em termos de assistencialismo. Na verdade, quais são, não é, os basilares que nós vamos encontrar, onde nós vamos encontrar subsídios para entender melhor essa coisa da fraternidade. Quando nós falamos de fraternidade, a gente precisa entender mais ou menos o que quer dizer esse nome, não é? Fraternidade, lá no dicionário está dizendo que é um substantivo feminino. Se ele tem esse trabalho de multiplicar-se com tanta capacidade, nada melhor do que fosse realmente feminino, não é? Os homens são meio estériles, as mulheres multiplicam melhor, né? Fraternidade então é feminino. De outro lado, diz que fraternidade são laços, não é? É do fraterno irmão, são laços que nós criamos e edificamos com outros que nós chamamos de irmãos. Fraternidade então seria o laço, o entendimento de que nós todos somos filhos de um único Deus, não é? Jesus já veio dizer isso de forma bem clara, peremptória, não é? Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vós. Portanto, Jesus sempre dizia que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de um único Deus, é claro que todos nós somos irmãos. Então, intrinsecamente, já temos em nós, já temos a semente da fraternidade plantada em cada um de nós. É preciso, então, que nós peguemos essa plantinha pequena, miúda ainda, em breve, e trabalhemos ela como terreno da nossa fé e do esforço contínuo. Aí entra o Espiritismo, aí entra a nossa religião. Mas antes de entrarmos propriamente na religião, vamos entender um pouquinho quando Jesus quis dizer, onde Jesus disse sobre a questão da fraternidade. Eu pesquisei nos livros de Emmanuel, tem no livro, eu encontrei no livro desta saga de Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Eu encontrei, foi no Pão Nosso, uma parte, na lição número 141 do Pão Nosso, quando Paulo, todos nós aqui também, né, que professamos a doutrina dos Espíritos, temos por Paulo e por Saulo uma admiração tamanha, porque fora ele, não é? Embora não tivesse tido a oportunidade de viver lado a lado com Jesus, fora ele um dos maiores multiplicadores, porque ele entendeu na sua essência o que é conhecer Jesus. Então Paulo, na lição do Fonte Viva, ou melhor, do Pão Nosso, na lição 141, quem gosta de ler, ele fala numa carta aos Hebreus o seguinte: permaneçamos no amor fraternal. Esse é o número da lição, do Pão Nosso, na lição 141, e lá ele diz o seguinte: olha, na terra das reencarnações sucessivas, os títulos afetivos modificam-se constantemente, ou seja, estamos indo e voltando, ora sou duque, ora sou conde, ora sou vereador, ora sou plebeu, ora sou nada como agora, não é? Esses títulos de nada vale, ora sou doutor, ora sou engenheiro, ora sou alguma coisa, mas na verdade o que ele está dizendo é o seguinte, que isso tudo não vai ser nada se nós não tivermos a luz da fraternidade
E só, e somente só, a luz da fraternidade faz-nos conhecer o amor sublime e pleno. E só essa luz imperecível do amor sublime e pleno, incrustados em nós, sobreviverá à eternidade. Veja como Paulo foi profundo nisso, né? Ele disse que não adianta nós procurarmos sermos fraternos agora com aqueles que nós amamos, com aqueles que caminham conosco, com aqueles que nos são caros. Ele disse que é muito mais do que isso, porque nesse instante agora eu posso estar com algum título, sendo senhor de algumas coisas, mas que na sucessão das minhas reencarnações necessárias e probatórias, eu provavelmente virei com outras roupagens, e se eu não for capaz de, em cada uma delas, ir agregando em mim, no meu espírito, no meu ser factível, este que eu vou levar para adiante, né? Se eu não conseguir ir introjectando nesse ser meu essa coisa da fraternidade, porque na verdade, no final das contas, quando eu estiver lado a lado, com a minha consciência e prestando conta, digamos, não é, como Jesus fala, no instante derradeiro e final, não me será perguntado qual era o título que eu possuía, aonde eu estava, qual religião eu professava, e sim o que eu fiz para que eu pudesse agregar todos esses ensinamentos das encarnações sucessivas. Então ele disse que, no final das contas, né, só vai sobreviver, não é, a luz da qual eu for capaz de mais adiante irradiar. Ou seja, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu pratiquei, não é? E é preciso que nós espíritos, mais do que ninguém, sabemos que o falar é diferente, não é? Falar é falar, mas nós temos que agir. Aprender, muitos daqueles que lá fora estão, sabem que podem saltear, mas não praticam. Não é? Não há caminho para Deus, não há caminho para o crescimento, não há caminho para que se saia da ignorância do homem primitivo para a excelsitude do homem desejável, sem que o esforço não esteja presente, sem que nós não façamos esforços diuturnos para matar o universo, como ensinou Jesus a Nicodemos, e fazer nascer o homem novo. Este é o grande recado, esta é a grande batalha que cada um de nós temos que ter em mente, que teremos que fazer. Nós vamos ao longo do tempo adquirindo, aquinhoando, aprendendo, mas o saber em si só quase nada vale. Saber se busca nos livros, se busca nas academias. O mais importante é arregaçar as mangas e agir. Muitas das pessoas que estão nesse instante agindo para que o mundo possa ser um mundo melhor, vocês podem ter certeza que não são os PhDs, não são os doutores, não são os assemelhados. São aqueles que entenderam e compreenderam a dor do semelhante, do próximo. Não é? Veja você que hoje, não é, existem centenas de milhares de pessoas que batem às portas da Europa bilionária, que não os querem receber. E o trabalho que é feito lá para que minimizar, para mitigar a dor desses nossos co-irmãos, certamente não está sendo feito pelos doutores ou pelos aqueles que mais sabem. Saber que precisam auxiliá-los, ampará-los, assisti-los, todos sabem, mas os 7 ricos da Europa não querem. E vejam bem, foram eles que foram lá por séculos e séculos, tirando-lhes todas as riquezas, todos os bens, trazendo para as metrópoles, como foi feito com o Brasil, né? Com as nossas riquezas do tempo de Portugal, e só deixou para nós aí escavações rurais. Mas vamos falar um pouco mais sobre a fraternidade. Um outro livro, Palavras da Vida Eterna, na lição 114, também Emmanuel discorre sobre a fraternidade, mas aí então uma carta de Pedro. O apóstolo Pedro disse que, ele diz assim, olha, finalmente sede todos vós iguais em sentimentos, compassivos, amando os irmãos fraternalmente, de forma misericordiosa e afável. Pedro diz isso. E aí então o apóstolo resume desta maneira: de que vale, de que adianta nós entendermos que o outro dali é nosso irmão, se nós não fizermos nada, não agirmos.
A maior caridade que um homem espírita, que um homem cristão pode fazer para merecer ser tido e havido como cristão é trabalhar em si as suas más tendências. É trabalhar diuturnamente para matar essas dificuldades que ainda estão agregadas ao nosso perispírito de criaturas imperfeitas. Mas a oportunidade bendita, e só nós cristãos espíritas sabemos disso, a oportunidade bendita de estarmos aqui em nova roupagem, ter dado ainda a nós o patrimônio de ter esquecido a nossa mala lá atrás, cheia de problemas, e nos dá uma oportunidade de virmos aqui, às vezes até com os nossos inimigos de outrora, tornando-os nossos assemelhados, mais íntimos, né? Nascem no seio das nossas famílias, aquele espírito com o qual eu tinha grande débito, vem na condição de meu filho. Aquela mulher que ontem eu abandonei, ou que deixei pelo meio do caminho, hoje vem na condição de uma filha. E o amor carnal faz com que a gente possa esquecer as coisas. E diz-nos o apóstolo que um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. É preciso então, quando nós entendemos que só o amor constrói, que é pelo amor que vale a vida, nós espíritas então temos muito mais obrigação de estarmos atentos para esses sinais que a toda hora pululam na nossa porta. Às vezes a gente pergunta, né? Como disse certa feita Jesus dizendo aos seus apóstolos reunidos, dizendo: olha, vocês precisam fazer o bem a todos, não olhem a quem, aquele que bate na tua porta, abra-se. Se você se chamar você para andar um pedacinho, anda um quilômetro, pedir seu lenço e a túnica, e vai falando, né? E Tomé, que era meio descrente, disse: Senhor, quando é que nós te vemos? O Senhor está aqui, nós temos certeza que com o Senhor não tem o menor problema de fazer tudo isso. Isso que você não entendeu, meu irmão. Você ainda não entendeu a minha lição. Você não entendeu a lição que estou lhe dizendo. Digo-vos que, quando há um dos pequeninos que bate à porta da tua casa, destes de beber, de sedentar a sede que lhe pega um copo d'água, é a mim que o fazes. Quando desces de comer àquele faminto na esquina, nele eu estou personalizado. Quando visitastes os doentes, os encarcerados, aqueles menos afortunados pela sorte, é a mim que o fazes. Então nós espíritas, precisamos ter essa consciência plena de que a oportunidade nos bate à porta toda hora. Quer seja na família, não é? Quer aqui que tem uma família que não tem problemas. Esse afortunado, se tiver alguém, pelo amor de Deus, deixa eu falar mentira não. Se tiver alguém que não tem problema, não levante para não passar vergonha. Mas eu penso que não. Nossos lares são formados de espíritos endividados, todos nós. Jesus disse: eu vim para os doentes. Sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Por isso que ele veio para cada um de nós em particular. Ele nos conhece sobejamente, muito antes, agora e depois do que seremos. E ele não perde a esperança em nós. Ele não perde a esperança. O melhor de termos essa fé raciocinada é entendermos esse Jesus compassivo, dadivoso, amigo, irmão. Eu estou indo para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Tudo que pedirdes para o Pai em meu nome, eu vou estar do lado dele e dizer: olha, atende, porque esse é um dos meus irmãos. Bacana isso. Quando a gente tem essa fé, essa certeza, nada pode nos derrubar. Dificuldade nenhuma. Tenho certeza que foi movido por essa fé que vocês saíram de uma casinha de aluguel e estamos aqui hoje, maravilhoso. É a fé. É a certeza que há espíritos trabalhando, que nós não estamos sozinhos, que a obra, isso aqui, o prédio, o material é fácil de fazer. Difícil é nós entendermos o Cristo de Deus, agirmos com esta fé raciocinada, que na prática dos livros a gente sabe de cor e salteado. Mas quando somos postos à prova, não é? Quando vem aquela doença, e a gente pensa: acabou. Ih, lascou. Perde-se o emprego, meu Deus. Cadê tua fé, amigo? Algo melhor vai vir adiante. Tenha certeza. E de mais a mais, não é? Todos nós
ainda precisamos aqui, né, passar pelas dificuldades que ora vivenciamos. Estamos no mundo de provas e expiações. Nada aqui é perfeito. Dizem alguns escritores que estamos caminhando para o terceiro milênio. Estamos entrando no terceiro milênio, quando então a Terra vai mudar dessa condição de planos, né, de provas de expiação para a regeneração. Mas é bom a gente lembrar que estamos no ano 16 e é no terceiro milênio, né? Então ainda falta 984 anos para terminar o terceiro milênio. E a gente então dá para ter pelo menos mais umas 9 reencarnações aqui, até merecer estar aqui no mundo regenerado. Tá? Alguns certamente, aproveitando essa linha ali, alguns certamente vão chegar primeiro, né? Diz Jesus que alguns herdarão a terra primeiro. Mas muitos de nós ainda teremos que, né, voltar, ir, porque não aprendemos ainda as coisas miúdas, comezinhas dos teus ensinamentos. Sendo de verdade, irmãos. Não aquele irmão que quer derrubar o outro irmão. Não aquele irmão que se sente mal quando o filho do teu irmão passa no primeiro lugar no vestibular de medicina e você olha para o seu e está dormindo até 9 horas. Aí você pensa, poxa, deu para ele um bom espírito e para mim essa traste. É com esse que você vai aprender, cara. Agradeça a Deus. Quem nasce bom, quem tem os bons, não sabe o que é passar. Nós temos que construir. A gente aprende com os difíceis. Se a gente tivesse na nossa família só espíritos maravilhosos, quem é que nós íamos aprender? A gente casa com uma mulher bondoca, bonita, etc. De repente lá vem o cunhado, de repente lá vem a sogra, de repente lá vem o irmão dela, lá vem o tio. E aí você tem que fazer aquele exercício de caridade, de fraternidade, porque tudo isso são nossos irmãos, se a gente pudesse. Aprender não é assim. O filho maravilhoso que você hoje mima, abraça, beija, tal, de repente é aquele que bate a porta na tua cara, que sai de madrugada, você chama fazer o culto do evangelho lá, não vai jeito nenhum. Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. O culto do evangelho lá, eu tenho 3 filhos, a casa começou com nós 5, agora está só nós 3, eu, mulher e cachorro. Só 3. Porque nunca tem tempo, né? Tem coisa mais importante para fazer. Aliás, vocês ficam falando a mesma coisa e tal. Pequenininho trouxe você, estão evangelizados, né? Eu disse, vocês já sabem o que eu podia lhes passar, já passei. Eu plantei a sementinha, daqui para frente é vocês que têm que cultivar, né? Mas graças a Deus são boas pessoas, mas não gostam do mundo do evangelho. As minhas filhas hoje moram só, estão me dizendo que estão fazendo lá, aprenderam, né, o caminho, estão fazendo. Mas é um exercício. O meu filho ainda não, que está comigo, mas não gosta do culto, diz que converte mais, que não deixa o Espírito falar. Eu diria o Espírito da sessão mediúnica, o Espírito que fala, quem fala é encarnado. O culto do evangelho no lar é para a gente falar. Não é para o Espírito falar, não é para ter passe, não é para ter nada. Isso se faz aqui. É o lugar certo para o Espírito falar. Não é? Você está na sua casa, de repente tem pessoas que têm mediunidade e incorporam no culto do evangelho. É errado, não é por aí. O culto do evangelho é para nós buscarmos luz, nos fortalecermos diante desses embates que, às vezes, tem muita gente que tira de letra. Aquele filhão, né, não está nem aí, cheio de pista, tatuagem, etc., não quer saber de nada, e o pai é esse garoto, tal. Já outros, isso é uma dificuldade muito grande. Então nós temos que aprender, estamos aprendendo com cada uma dessas criaturas que Deus coloca ao nosso lado. Porque, na verdade, a gente pensa que quando eu vim como pai, eu vou educar. Eu acabei descobrindo que eu tenho aprendido muito mais, né? Serviu para educar muito mais o meu espírito. Eu sou um homem melhor hoje com o que eu aprendi com meus filhos. Embora eu tenha discordado veementemente muito das coisas que eles fizeram. Mas me fez entender que cada um tem a ânsia de ser si mesmo. E a gente precisa respeitar os espíritos que estão conosco. Por isso é que precisamos ser fraternos. E eu vou dizer, não é, da lição do Fonte Viva, a lição número 15, depois se vocês quiserem ler em casa, é exatamente sobre a fraternidade. É Jesus, nas palavras de João, capítulo 13, 35, onde João diz assim, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui está o resumo do maior ensinamento do Cristo.
a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros. Se amardes uns aos outros, como eu vos amei, se fordes capazes de amar a Deus sobre todas as coisas e a uns aos outros como a ti mesmo, vocês receberam já o galardão dos céus. Entenderam a minha mensagem. Vou-me daqui, disse Jesus, feliz da vida. Quando perguntaram para ele, qual é o maior desses mandamentos que é e tal, uns falam que é 10, uns falam que é 20, 40, 50, isso tem um só. Ama Deus, ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso aqui é bacana. De todo o teu entendimento. Quem sabe muito tem que entender muito. Aquele companheiro nosso lá no meio da Amazônia, que tem pouca informação, que não tem nada, que acha que Deus é um trovão, está valendo. Então, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. No próximo como a ti mesmo está o princípio maior da fraternidade. Então vamos ver como é que Emmanuel fala isso para nós nessa lição número 15 desse livro Fonte Viva. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulo de Jesus. Quem não conhece a história geral, ele sabe quem foi Constantino, né? Organizamos concílios sérios, formulamos atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus, da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Está aí a Inquisição, né? Está aí as guerras sectárias, está aí nós hoje falando mal dos evangélicos, né? E eles falando mal de nós, até hoje. E somos todos cristãos. Tá? Eu falei com a minha irmã agora há pouco, e ela estava estarrecida, porque o filho dela chamou ela para assistir lá uma preleção de um desses grandes aí das igrejas evangélicas. E ela estava, como que ficou meio estarrecida, e disse: olha, cada um a seu tempo, cada um de nós temos o nosso grau de entendimento, cada um de nós chegaremos, não é, na hora que for apropriada para que nós possamos chegar. Jesus não disse de todo o teu entendimento? Cada um está num grau diferente de entendimento necessário, e Ele permite que exista tanta diversidade para que cada um possa se alojar e devagarzinho ir aprendendo e evoluindo com o passar dos tempos. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Todo mundo quer ter. Eu me lembro que quando eu era lá atrás, mas bem lá atrás, né? Tinha minha mãe ainda, me levava para a igreja, tá? E eu lembro que tinha uma época, lá tinha uma corrente lá, na igreja, minha mãe era muito carola, na igreja católica e tal, tinha um processo lá que a gente adquiria um pedacinho da cruz do Cristo. Aí dava assim, vinha na correntinha, e eu imaginei, eu era menino, mas eu já tinha assim uma sagacidade. Eu pensava, puxa, o tamanho que é essa cruz, tira a lasca desse trem para todo mundo, tudo é cristão, 2 bilhões de cristãos no mundo, e cada um levando a lasquinha, que tamanho que é essa cruz? Mas esse realmente é o tamanho da cruz do Cristo. Ela é grande, para suportar tanta ingratidão que nós fazemos. Hoje eu consegui entender isso. Aquele pedacinho, aquela lasquinha, na verdade ali está simbolizado esta cruz enorme que o Cristo carrega. Dele ter se feito homem, descido aqui, não é? Da sua angelitude, encarnado um corpinho, perereca igual esse nosso, falível, 80, 60 anos, 100 anos vai embora. Então ele se fez homem para mostrar para nós que é possível herdar a terra, que é possível sair daqui vitorioso. Então essa cruzinha que eu pequeno pensava que era, né, uma tremenda de uma cruz, realmente é uma tremenda de uma cruz, para que possa assambarcar todos nós que ainda não entendemos o verdadeiro sentido da palavra. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios, construímos prisões para quantos discordem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operam o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento a toda a humanidade.
levantamento com a humanidade inteira. Não é só aos espíritas, não é só aos muçulmanos, não é só aos xiitas, não é só à humanidade inteira. Todos são ovelhas do meu redil, disse Jesus. Edificando palácios e basílicas famosas pela suntuosidade e beleza, pretendemos reverenciar a memória, esquecidos de que ele, na verdade, não possuía sequer uma pedra onde repousasse a sua cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensões e animosidade uns contra os outros, nos variados setores das nossas pueris interpretações. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Se quisermos nos assenhorar da Boa Nova, as atitudes têm que ser de nós para fora. Não é de lá para cá, é daqui para lá. Não é? Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e das assembleias que favorecem o estudo. No entanto, a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na nossa vida íntima. O reino de Deus está aqui. E se quisermos estar nele, como nos ensinou na oração, temos que abrir essa portinhola interna nossa e ir de encontro a esse Cristo de Deus que habita em nós. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, e começa na vida íntima. Entendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humanidade e o serviço que assegura a vitória do bem. Atendamos lá, onde estivermos, recordando as palavras do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Boa noite, muita paz para todos nós.